Amém, meus queridos. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43, dando continuidade aqui à exposição do livro de Marcos. Continuaremos hoje finalizando o capítulo 5 de Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, havia sofrido de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo esta curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que viram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor, graças te damos por essa oportunidade nessa tarde de podermos, Senhor, ouvir o teu evangelho e aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento para que nós possamos discernir, Senhor, a tua palavra. E não somente discernir, Senhor, mas que nós possamos também praticá-las e glorificar o seu santo e bendito nome. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o pecado de vírus mortal, e nós vemos que com a desobediência de Adão no jardim do Éden, o pecado ele entrou no mundo, e todos os seus descendentes herdaram essa condição terminal. E o fim dessa condição mortal que nós vemos é a própria morte, pois o salário do pecado é a morte. E esse é o grande mistério
da vida, a morte. Hoje, estamos nesse corpo que habitamos desde que nós nascemos, mas um dia nós iremos partir deste corpo terreno. E não existe um ser humano que não reflete sobre esse assunto, né? Todos nós refletimos sobre esse assunto. E o medo da morte é uma realidade para muitas pessoas. E nós vemos que até a própria Bíblia também reconhece que as pessoas elas têm medo da morte. Se nós olharmos em Jó 18,14, refere-se à morte como o rei dos temores. Salmo 55 cita como terrores de morte. E ao longo dos séculos nós vemos que a tecnologia ela avançou bastante, mas coisa que o homem até hoje nunca conseguiu encontrar foi uma saída para escapar da morte. Eles podem até, na verdade, prolongar a vida, mas extinguir a morte, não. E em toda a história humana, apenas um conseguiu vencer a morte, e ao vencer a morte, tornou possível para os outros também, para triunfar sobre a morte. Ele não é outro, meus queridos irmãos, senão o nosso Senhor, nosso maravilhoso Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida, quem crê em mim viverá ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus reiterou dizendo em João 6,40, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A veracidade dessas alegações foi comprovada por Jesus quando ele pessoalmente venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor Jesus venceu a morte não somente para si próprio, mas também para todos os que creem em seu nome. E como uma prévia para a sua própria ressurreição, Jesus também ressuscitou algumas pessoas durante o seu ministério terreno, incluindo uma viúva de Naim, que nós vemos em Lucas 7, 11 a 15, um homem de Betânia chamado Lázaro, né, que nós vemos em João capítulo 11, e a filha de Jairo, que é mencionada aqui nessa passagem que nós estamos abordando. E ao ressuscitar essas pessoas, e após isso, ele mesmo ressuscitaria dentre os mortos, demonstrando assim o seu poder divino sobre a morte. Irmãos, é interessante, nós temos pegado ali o capítulo 3, 4, 5, né, aqui, e notem bem a sequência. No capítulo 4 nós vimos que ele triunfou sobre o caos da natureza, quando ele ali acalmou a tempestade de vento, né, na pregação anterior, na primeira parte do capítulo 5, nós vimos também como Jesus triunfou sobre o caos demoníaco e libertando ali aquele pobre homem da região de Decápolis. E veremos o mesmo na segunda parte do capítulo 5. Mas agora o seu poder sobre a doença e o seu poder também até sobre a morte. Marcos começa dizendo, quando Jesus aqui atravessou de barco para o outro lado, uma grande multidão, né, se reuniu a ele e ele estava à beira-mar. Jesus voltou do outro lado do mar da Galileia, das regiões ali dos Gadarenos, onde ele tinha restaurado ali aquele homem possuído por uma legião de demônios, e onde ele deixou os habitantes ali, como já vimos, aterrorizados. E na situação aqui, vemos que mais uma vez ele foi rodeado por uma multidão. E dessas pessoas era um homem aqui que nós vemos com status significativo. Nos versículos 22 e 23, nós vemos que eis que o chefe da sinagoga, né, Jairo era o seu nome, e aqui esse homem suplicou pela vida de sua filha. Importante aqui nós entendermos, quando diz que ele era um dos principais da sinagoga, que Jairo, na verdade, ele não era um rabino.
chefes da sinagoga, na verdade, eram, encarregados de cuidar ali do edifício e organizar tudo o que acontecia na sinagoga, né? Então é importante a gente entender. Assim, nós vemos que ele era um homem de certa importância aqui nessa comunidade, na comunidade dos judeus. E essa narrativa nos mostra que esse homem estava desesperado, né? O desespero dele era tão grande que ele caiu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu mencionei na pregação passada que o capítulo 5 de Marcos, ele é chamado de o capítulo de Judas Tadeu pelos católicos, porque se trata de causas impossíveis que nós vemos no capítulo 5. E aqui estava outra pessoa aqui enfrentando uma crise e uma causa aparentemente perdida aqui. E vemos o seu desabafo no versículo 23, que ele disse: minha filha está no ponto de morte, aqui ele está dizendo, no versículo 23. E aqui uma palavra grega interessante que é usada na tradução original, quando nós vemos aqui no ponto de morte. Há uma matéria na teologia que trata das últimas horas, né, dos últimos tempos, dos últimos dias, que nós chamamos de escatologia, estudo do fim dos tempos. E o termo é justamente derivado dessa palavra que é usada aqui, a palavra grego eschatos. E aqui, em Marcos 5, é exatamente essa mesma palavra que é usada. Quando Jairo disse aqui, minha filhinha está à beira da morte, ele estava dizendo que ela estava literalmente no fim. Ou seja, ela estava respirando pela última vez. Não era apenas que ela estava muito doente em um tratamento intensivo. Ela estava, na verdade, no fim da sua vida. Não tinha mais jeito. E Jairo estava aqui dizendo, se Jesus não agisse de imediato, a menina aqui morreria. Mas no versículo 23, vemos que mesmo em grande desespero, Jairo, ele teve fé de que Jesus poderia ajudar ele. Ele disse, venha e coloca as suas mãos sobre ela, que ela vai poder ser curada e assim ela viverá. No meio da multidão, com muitas coisas ali competindo pela atenção, né, de Jesus, Jesus ouviu este grande apelo, desesperado, e no versículo 24, ele diz, né, então Jesus foi com ele, e uma grande multidão aqui o seguia. E nesse ponto aqui, Marcos interrompe a história de Jairo e nos conta como Jesus resolveu mais uma crise no meio do caminho, indo para a casa de Jairo. Era tanta coisa, meus queridos, que acontecia, que às vezes eu me coloco no lugar dos discípulos de Jesus. Jesus manda a natureza brava se acalmar, e a natureza obedece ele. Jesus então manda a legião de demônios ali, que atormentava aquele homem gadareno, sair, e a legião sai. E notem, tudo isso no caminho de Cafarnaum para Decápolis, no mar da Galileia. E aí, eles se retiram de Decápolis, e aí eu imagino a cabeça dos discípulos. E agora? O que vai vir agora? Qual será o milagre, o prodígio que se deparará ali no caminho do Senhor Jesus Cristo, né? Que tudo resolve. E aqui, indo para socorrer a filha de Jairo, no caminho mais uma situação. No versículo 24, agora uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Uma hemorragia aqui, incessante, era ruim o suficiente, mas para piorar, a lei do Velho Testamento declarava que se alguém tivesse uma condição como descrita aqui, ela era considerada impura. Isso já significava que essa mulher já não mais fazia parte da comunidade do culto ali de Israel. No caso, essa mulher era considerada tão imunda quanto um leproso. E ninguém estava autorizado a tocá-la. Ninguém podia tocar ou sequer tocar nas roupas dela,
Caso contrário, também se tornaria impura. Ou seja, essa mulher não sofria apenas de uma miséria física, mas também de uma miséria social, de uma miséria religiosa, porque ela tinha sido banida da presença do povo de Deus. Apenas por estar no meio da multidão que estava em torno de Jesus, ela já estaria e já estava desobedecendo ativamente a lei do Antigo Testamento. E vemos no versículo 26 que ela havia passado por muitos médicos, ela tinha feito de tudo, mas a situação não melhorou. Mas, na verdade, o texto diz que só piorou a situação. E ela tinha ido a muitos médicos, dando até o seu último centavo, mas as coisas apenas pioravam. Eu não acredito aqui, meus queridos, que os médicos do mundo antigo não queriam, ou fizeram a condição dela piorar. Mas, na verdade, eles não tinham, a medicina adequada para cuidar do caso dessa mulher. De acordo com a medicina do século, o seu estado, na verdade, era incurável. E é bastante surpreendente que essa pobre mulher ainda tinha alguma esperança. No entanto, é o que Marcos nos diz nos versículos 27 e 28, quando ela ouviu falar de Jesus. Ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes e disse, se ao menos eu pudesse tocar as suas vestes, eu ficaria curado. Como Jairo, que teve fé, assim também essa mulher teve fé. E no versículo 29, nos diz que imediatamente a fonte de sangue ali se secou e essa mulher ela foi curada da sua aflição. Em um certo sentido, o que a mulher fez foi louvável. A sua ação aqui foi certamente uma demonstração de fé. Ela creu que Jesus podia curá-la. No outro sentido, no entanto, não era recomendável. Hoje em dia, ainda vemos algumas práticas baseadas nessa situação aqui dessa mulher, que Jesus tocou aqui e foi curada. É comum nós vermos em algumas igrejas a ideia de que se alguém tocar fisicamente o pastor, ou algo que o pastor tocou, no caso, a pessoa ela pode ser curada ou, no caso, ser abençoada. É claro, meus queridos irmãos, que nós não temos base bíblica nenhuma para tal ideia. No cristianismo não existe curandeiros, ou pelo menos não deveria existir. Tudo o que acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o foco e a honra, toda a honra e todo o foco deve ser dado apenas ao Senhor Jesus. Há algum tempo atrás eu vi um testemunho de uma pessoa que foi orientada por um pastor que tinha um lenço onde ele ficava ali enxugando o suor ali da sua testa, e ele foi orientado a ir no banco, que ele tinha uma dívida de R$20.000. E ele passasse aquele lencinho que o pastor limpava o suor, que ele passasse aquele lencinho na porta do banco, e se ele fizesse isso, a dívida que ele tinha seria zerada. Ia acabar com a dívida. E ele testemunhou, depois disso, que a dívida tinha sido zerada. Meus irmãos, eu tenho um sério problema aqui com essa situação, não somente pelo fato deles quererem imitar a situação de Jesus aqui com a mulher do fluxo de sangue. Aqui o negócio vai mais além. Eu digo em termos de princípios bíblicos que nós devemos entender. Exemplo, se você tem uma dívida, o que é esperado que você faça se você tem uma dívida? Qual é a atitude correta do cristão quando ele tem uma dívida? Pagar a dívida. Pagar. O princípio, meus queridos, está errado. Se você é um gastão, pare de gastar. Ou aprenda a controlar as suas dívidas. Não imagine que você vai fazer uma campanha, que você vai pegar o lencinho do pastor e que Deus vai passar uma borracha na sua dívida, irmãos. Se você fez a dívida, é esperado que você pague a sua dívida, que é uma questão de princípios. Deus nos chama a todo tempo para nós mudarmos de vida. O beberrão, Deus chama para não ser beberrão.
O viciado, Deus chama para não ser mais viciado. O gastão, Deus quer que você desapegue das coisas desse mundo e deixe de ser gastão e aprende a ser um bom pagador. Né? Essa é a lógica bíblica que nós devemos ter em mente. A lógica que vai contra todas essas historinhas de vida fácil, que Deus vai apagar as suas dívidas. Tudo isso é papo furado de falsos mestres que enganam e pregam contra princípios bíblicos, que nos chama sempre a fazer o que é correto. E vemos nessa situação que Jesus, quando foi tocado por essa mulher, ele imediatamente soube que algo havia acontecido. Marcos escreve no versículo 30, e Jesus, percebendo em si mesmo que o poder tinha saído dele, virou-se no meio da multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Nós acreditamos, meus queridos, que Jesus, ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Mas essa doutrina, na verdade, ela provoca muita confusão e foi, na verdade, um estopim para muitas heresias na história da igreja ao longo dos séculos. Jesus, ele não perdeu a sua natureza e os seus atributos quando ele teve o ministério como homem. A sua natureza divina continuou divina, da mesma forma que a sua natureza humana permaneceu humana. A natureza humana não foi danificada pela natureza divina, da mesma forma que a sua natureza divina não foi humanizada, no caso. Isso significa que Jesus, com a sua natureza humana, não era onisciente. Ele não sabia de tudo. Né? Como vemos que o próprio Senhor Jesus aqui reconheceu que ele não sabia o dia e nem a hora que o Pai havia designado para o fim, que nós veremos no capítulo 13. Aqui em Marcos 5, vemos um outro exemplo de falta de onisciência do Jesus humano. Mas Jesus então não era Deus? Ele era Deus. Ele era 100% Deus e 100% humano. Eu digo que essa doutrina, irmãos, na verdade, sobre a cristologia, foi, na verdade, a doutrina mais mal interpretada do início dos séculos. Né? Eles não conseguiam entender. Até que o martelo foi batido ali, né? 100% Deus, 100% humano. Hoje em dia a gente sabe disso. Né? Fica muito claro, nós vemos também na Bíblia essas duas naturezas do Senhor Jesus. Vemos as duas naturezas. No caso, Jesus fazia as coisas que só Deus podia fazer. E ele reivindicou tal divindade quando ele disse que ele e o Pai são o mesmo. E ao mesmo tempo, vemos também em algumas situações como essa, onde podemos ver a natureza humana de Jesus. O que aconteceu aqui? Ele sabia que alguém tinha tocado e que ele sentiu ali o poder saindo dele para curar. No entanto, nós vemos que ele não sabia quem o tocara. Então ele parou. Lembre-se, ele estava aqui no caminho para ministrar a uma jovem que estava no ponto de morte. E cada minuto aqui era precioso. Ele não tinha tempo para atrasar. Pelo menos, né, em uma perspectiva humana. Mas ele parou aqui. E ele perguntou: quem tocou as minhas vestes? Sua pergunta pareceu até ridícula, se nós olharmos para os discípulos, que disseram aqui: uma grande multidão está ao seu redor, mestre. E você pergunta: quem te tocou? Os discípulos estavam corretos, porque havia uma grande multidão agitada ao redor dele. No entanto, Jesus sabia que algo extraordinário havia acontecido. Assim, ele simplesmente ignorou os seus discípulos e olhou ao redor para ver quem ele tinha curado. Né? E assim, ele perguntou aqui, né, quem tocou as minhas vestes? Ele estava chamando a pessoa que tinha tocado nele. E quando a mulher ouviu a pergunta de Jesus, ela sabia que o seu ato era conhecido. Então, ela veio para frente. A mulher, aterrorizada aqui, né, atemorizada e trêmula, sabendo o que tinha acontecido com ela, ela veio, se prostrou diante do Senhor e disse toda a verdade.
Nós vemos que ela estava com medo aqui, mas ela estava grata, né? Também, em sua gratidão, ela disse tudo, né? Jesus, eu te toquei. Eu estou imunda. Eu acabei de fazer você imundo de acordo com a lei, porque eu toquei você. Essa era a mentalidade, provavelmente, dela. Eu espero que você me perdoe, mas eu estava desesperada porque eu tive essa condição por 12 anos. Eu fui a todos os médicos que eu conhecia e eles levaram todo o meu dinheiro e eu só piorei. Sinto muito, Jesus, mas eu sabia que se eu pudesse apenas tocar você, eu iria finalmente ser curada. Ela disse-lhe toda a verdade e observe que Jesus não repreendeu ela por ela ter tocado nele. Mais tarde, em uma discussão com os fariseus, Jesus disse em Marcos 2, 25, não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem para aqueles que estavam com ele, mas somente os sacerdotes. O ponto de Jesus aqui foi que as necessidades do povo de Deus eram uma prioridade maior para ele do que as observâncias cerimoniais. Como vemos aqui, ele nem sequer menciona uma violação da lei. Na verdade, ele foi muito gentil, né, em lidar com essa mulher que tinha sofrido por tanto tempo. Até mesmo porque mais à frente vemos o apóstolo Paulo dizer que essas coisas cerimoniais apontavam para Cristo. Ou seja, o foco ali deveria ser o próprio Cristo. O próprio Cristo que haveria de cumprir a lei. O foco ali deveria ser o Senhor Jesus Cristo. Ele haveria de cumprir a lei. O mesmo Cristo que era Senhor do sábado. O mesmo Cristo que ali, mostrando grande misericórdia e ao mesmo tempo revelando aos poucos que ele haveria de cumprir a lei, que não seria mais necessário as cerimônias, os ritos. E aqui vemos Jesus dizer, o que Jesus disse a ela? Ele não disse, filha, seu toque te salvou, nem filha, mas as vestes te curaram. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. E aqui eu vou falar algo que talvez nem todos ainda tenham aprendido. O texto claramente aqui diz que a tua fé te salvou, né? O que salvou ela? A fé. Não foi a fé aqui, irmãos? O que Jesus quis dizer aqui? É importante a gente entender isso. A fé dessa mulher não foi a causa principal da cura. Jesus foi a causa. Notem bem que eu não estou aqui contradizendo o texto. Foi pela fé. Mas a fé não foi a causa principal, mas a fé é a causa instrumental aqui. Assim, da mesma forma, acontece também com a nossa justificação. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Sem Cristo, teria cura? Não. Sem Cristo, teria salvação? Não. Sem Cristo, não tem nada, na verdade. Jesus Cristo é a causa eficiente da nossa justificação e fé. É o instrumento que nos leva até ela. E é importante a gente entender isso, meus irmãos. Da mesma forma, aconteceu com essa mulher. Jesus foi a causa da cura e a fé foi o instrumento. Por isso que é pela fé. É fé em Cristo Jesus. Finalmente aqui nós vemos, Jesus disse, vá em paz e curada da sua aflição. As palavras vá em paz aqui pode ser visto nada mais como uma despedida habitual. Algo que foi como se fosse um adeus. Mas, sem dúvida, meus irmãos, significava muito para essa mulher que não tinha tido um momento de paz por 12 anos. Jesus falou-lhe com ternura e disse, vai agora, não com medo, não com tremor, não na miséria que você se encontrava, mas vai em paz e curada. Que
coisa maravilhosa que nós vemos que só o Senhor Jesus pode fazer. Isso é o que acontece com os que receberam o toque do Senhor Jesus. Nós vemos que em meio à multidão de pessoas indiferentes, sempre existem aqueles que receberam um toque maravilhoso do Senhor Jesus. E aos que receberam o seu toque, não podem jamais ficar indiferentes como as multidões, mas são marcados, eleitos, adotados de forma que eles dão frutos e jamais ficam indiferentes. Marca de todo cristão. Eles seguem, eles dão frutos para a honra e glória do Senhor. Eu sempre falo, meus queridos, não existe crente indiferente. Quando recebemos o toque de Jesus, ou você se maravilha, se prostra e segue, ou você fica indiferente. Permanece indiferente tocando a sua vida como se nada tivesse acontecido. E enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, nós vemos no versículo 35 que eles vieram e disseram que a menina, filha do Jairo, estava morta e que não era mais necessário aqui incomodar o mestre Jesus. De uma perspectiva humana aqui, toda a esperança para aquela menina tinha sido perdida. Podemos chegar a esse ponto, o ponto em que dizemos a nós mesmos: por que incomodar Jesus agora? Por que se preocupar orando agora? A menina já morreu. Então Jesus disse a Jairo: não tenha medo, crê somente. Era como se Jesus estivesse dizendo a ele: Jairo, não é tarde demais. Apesar do que eles dizem, não tenha medo, não se entregue ao terror, apenas confie em mim. E isso ainda não acabou. E assim no versículo 37 diz, ele permitiu que ninguém, apenas Pedro, Tiago e João, acompanhasse eles, e ele mandou a multidão e a maioria dos seus discípulos para longe, e foi apenas Pedro, Tiago e João com eles. E chegando aqui, nós vemos na casa de Jairo, Jesus viu uma cena de confusão. E aqui é interessante, o versículo 38 diz que ele veio para a casa do chefe da sinagoga e viu ali um tumulto, as pessoas chorando, gemendo alto. Muito provavelmente, estes não eram os membros da família ou amigos, pois era costume dos judeus que quando houvesse uma morte, a família contratasse ali carpideiras para rasgar as suas vestes e chorar. Isso para demonstrar a grande calamidade que se abateu sobre uma família. O tamanho da comissão profissional desses agentes da arte do choro ou da arte do luto, posso dizer assim, era determinado, na verdade, por quão rico ou influente a pessoa era. Os rabinos diziam que, no mínimo, uma família deveria contratar 2 tocadores de flauta e uma carpideira ali quando houvesse uma morte. Mas Jairo, ele era o chefe da sinagoga. De modo que a sua família provavelmente tinha toda a equipe desses profissionais ali à sua mercê. E certamente a equipe de luto aqui estava em peso ali na casa de Jairo. Eu fico imaginando, meus queridos, Jesus chegando e uma gritaria de gente ali gemendo e lamentando, chorando, gritando, tocando alguns instrumentos ali que eram permitidos nessas ocasiões. E Jesus rapidamente acabou com toda a lamentação. Versículo 39 diz, quando ele veio, ele disse-lhes: por que fazer essa comoção toda? Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. Ele não estava dizendo que a menina não estava em um estado de coma. Ele usou dormir como um eufemismo aqui para a morte. Mas as carpideiras ali, no caso, elas tinham estado em muitos leitos de morte. Eles sabiam quando uma pessoa tinha morrido. E vemos que esse motivo aqui, por eles saberem que ela realmente tinha morrido, o que eles fizeram? Eles riram de Jesus. Eles riram. E Jesus não se intimidou.
nem um pouco. Ele assumiu o comando da situação, e nós vemos no versículo 40 e 41, diz: mas quando eles os tinham colocado do lado de fora, tomou o pai da menina e da criança, e os que estavam com ele, entrou onde a criança estava, então ele pegou a criança pela mão. Assim, como Jesus foi ritualmente contaminado pelo contato da mulher do fluxo de sangue, ele também aqui tocaria um cadáver. Novamente, meus irmãos, Jesus viu a necessidade do povo de Deus acima da lei cerimonial. Então ele disse a ela, falando em aramaico aqui, Talita cumi, que se traduz por menina, levanta-te. Deus trouxe o mundo inteiro na criação pelo som da sua voz, por decreto, pelo poder da sua palavra. E Cristo trouxe Lázaro para fora do túmulo ali pelo comando da sua palavra. Da mesma forma, ele falou em aramaico para essa menina em seu estado de morte e ordenou que ela levantasse. E a sua palavra toda poderosa foi eficaz. Aqui nós vemos que imediatamente a menina se levantou e andou. Toda a sua força ali retornou imediatamente. E ela foi devolvida não somente à sua vida, mas para a sua saúde integral. Não sabemos, na verdade, meus irmãos, o nome verdadeiro dessa menina. Muitos conhecem ela como Talita, né? Por Jesus ter chamado ela de menina em aramaico. Eu fico imaginando aqui como que foi a vida da Talita. A menina cresceu provavelmente ouvindo essa história. Ela cresceu ouvindo que ela tinha morrido, até que um homem trouxe ela à vida novamente. A Talita não teria tido a sua vida, não teria vivido, se não fosse por Jesus ter trazido ela da morte. Aqui vemos uma jovem que recebeu sua vida novamente. E isso simboliza o que Jesus faz quando ele toca alguém, ou quando ele é tocado aqui no caso. Ele dá a vida, que a Bíblia se refere como vida em abundância. O que seria vida em abundância? Quer dizer, vida eterna com Ele. Eu fiquei pensando bastante nessa jovem que recebeu a sua vida. E uma pergunta que eu faço, a Talita recebeu a oportunidade aqui de viver novamente. Mas será que ela um dia se converteu ao Senhor Jesus Cristo? Claro que essa história nós não sabemos, mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que se ela não se converteu na sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o que valeu para ela ter vivido? Uma jovem foi trazida à vida novamente, mas sem Cristo, o que valeria? E nós devemos ter essa preocupação também para com os nossos filhos, para com os nossos jovens. Você tem isso em mente? Você guarda isso com você? Que se o seu filho e a sua filha não viver com Cristo, a vida deles será uma vida sem sentido. E da mesma forma é a vida de qualquer pessoa que vive sem Cristo. A pessoa ela pode até ter sentido nessa vida passageira, mas se ela não tiver um foco eterno, não adianta nada. Aqui estamos apenas de passagem nesse mundo, trazendo o contexto dessa jovem Talita aqui, que recebeu a vida. Meus irmãos, é muito difícil nós termos jovens dentro da igreja. A maioria dos jovens, eles foram doutrinados ao entretenimento. E se você for aqui mesmo em Londres, em muitas igrejas, você vai ver que a maioria das igrejas focam em entretenimento e estão cheias de jovens, porque elas atraem jovens por esses motivos. E esses jovens que foram doutrinados a vida toda a seguir o entretenimento, eles não se adaptam a uma igreja bíblica. Dificilmente eles se adaptam. Sabe por quê? Porque eles foram doutrinados a receber o entretenimento e não a receber Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu estive conversando com o Gabriel, né, na semana passada, para juntar os jovens. Né? Nós temos poucos jovens aqui na igreja, para que eles comecem a se reunir. Né? É importante os jovens andem, jovens cristãos,
andem com jovens cristãos. É bom se eles fizerem dessa forma. Agora, tem um ponto aqui. E isso é o que eu quero até que os irmãos que têm filhos, crianças, entendam. Os jovens, eles devem ter atividades, os jovens devem sair juntos, eles devem se unir pelo propósito de Cristo. E isso é uma cultura que deve ser construída desde criança pelos pais. É importante a gente entender isso. O seu filho, a sua filha, deve ser acostumado com a Bíblia. Os nossos filhos devem ser criados em um lar, né, onde a Bíblia é ensinada. As nossas crianças devem ser ensinadas em casa primeiramente. Não adianta nós termos muitos eventos para os jovens se eles não estiverem preparados para esses eventos. Se os jovens não tiverem a base em seus lares, sabe o que eles vão fazer nesses eventos de jovens? Beijar na boca, fazer sexo, dormir com o namorado, usar drogas, vícios, as mesmas coisas que os jovens lá fora fazem. E isso tem acontecido, sabe por quê? Porque frequentam as igrejas, ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Muitos até foram batizados, mas continuam na prática do erro e longe de Cristo. Não adianta nós querermos entreter jovens que nunca se converteram, meus irmãos. Porque o mundo lá fora oferece um entretenimento que eles vão querer muito mais do que qualquer entretenimento que a gente vai mostrar para eles. O mundo tem um entretenimento muito mais chamativo para eles. Não tem nada de errado, meus queridos irmãos, nós temos atividades com os jovens, isso é muito bom. Mas se falharmos em ensinar a eles o caminho que se deve andar, o caminho do Senhor, o caminho do Evangelho, o entretenimento não será um entretenimento saudável para eles. E nós devemos entender isso, meus queridos. O entretenimento não será um entretenimento saudável e santo, mas um entretenimento pecaminoso que os levará cada vez para mais longe de Cristo. Eu tenho falado, pais, tragam seus filhos para a igreja. Estudem o conteúdo com eles em suas casas. Não obstante, leiam a Bíblia de uma forma sistemática com eles. Ore com os seus filhos. Converse com eles sobre os perigos desse mundo. Porque se você não fizer isso, os seus filhos dificilmente ficarão na igreja. Irmãos, eu confesso que, mesmo a gente tentando com as nossas limitações, eu confesso que eu clamo a Deus por misericórdia, para que meus filhos não se percam. Nós devemos fazer a nossa parte e clamar a Deus para que eles, não apenas como ele fez com Talita ali, aqui nesse texto, que deu a vida física, mas que o Senhor dê aos nossos filhos a vida eterna. Porque sem ela, meus queridos irmãos, sem Cristo, não vale a pena vivermos nesse mundo. E aqui no versículo 42, já caminhando para o fim, vemos que houve um grande espanto. Talvez a fé de Jairo tinha sido grande o suficiente para abranger a cura, mas ele nunca esperava ver uma ressurreição. Devemos crer que Deus pode dar a vida, não somente física, mas também a vida eterna aos nossos filhos. Salvação, meus queridos irmãos. Em tal situação vencida aqui pela sua alegria, os pais da menina que iriam correr pela cidade toda, querendo anunciar grande coisa que tinha acontecido. Mas eles não esperavam, né, o tanto que o Senhor fez por eles, né? E Jesus aqui é interessante, em meio a essa situação, onde eles queriam provavelmente falar para todo mundo, Jesus no versículo 43 diz para ele, ordenando estritamente que ninguém devesse saber o que tinha acontecido. E Jesus apenas, é interessante aqui que Jesus apenas ordenou que eles dessem comida para essa criança. E é uma coisa que a gente se pergunta aqui, irmãos, um fato tão glorioso e maravilhoso que aconteceu aqui, por que Jesus fala para não divulgar isso? Né? Por que Jesus constantemente, na verdade, falava e se preocupava
para que os milagres não fossem divulgados. O próprio Senhor Jesus sabia que o plano salvífico de Deus era através do Filho e não dos milagres. Claro que os milagres eram feitos porque Jesus tinha compaixão das pessoas, mas o propósito não era os milagres em si, mas o próprio Cristo, que morreria na cruz para dar vida eterna aos que creem nele. Assim ele deu a Jairo e a sua esposa uma simples tarefa, dar uma refeição e manter ali o segredo do milagre. O poder sobre a doença, o poder sobre a morte, o poder sobre as causas perdidas. Tudo isso convergiu no toque do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Este, meus queridos irmãos, é o nosso Senhor, em que nós devemos depositar toda a nossa confiança para todas as coisas e em todos os tempos. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ti, único Deus maravilhoso e soberano. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender que não há nada impossível para o Senhor. Obrigado porque nós podemos aprender a Sua palavra, Senhor. Nos dê a graça que nós precisamos para praticar. Nos dê a graça que precisamos, Senhor, para educar os nossos filhos no caminho que devem andar. Nos dê a graça e a fé que precisamos para não vivermos uma vida inútil nesse mundo, mas que nós possamos viver para a honra e glória do Seu santo nome. É que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.